As manifestações dos artistas nos eventos culturais e musicais vêm ganhando notoriedade. Na maioria delas, a tônica política e das eleições estão dando o tom dos protestos. Sobre essa questão, nós conversamos agora com a Juca Ferreira, que é socióloga e foi ministro da Cultura. Boa noite, Juca. Tudo bem? Prazer falar contigo. Seja bem-vindo. Obrigado. Saudações para vocês dois e para o público. Maravilha. Juca, vamos falar um pouco dessas recentes manifestações dos artistas em eventos culturais. De um tempo para cá, tudo que não tem evento cultural que envolve artistas aí, a gente vem presenciando posicionamentos, e na maioria das vezes posicionamentos ligados à política. Como entender tudo isso, Juca? Como que a gente pode interpretar essas manifestações em um momento tão importante que o país vem passando? Primeiro, a coisa mais óbvia é que os artistas são cidadãos e cidadãs. Então, eles têm política, interpretam a realidade e é evidente que usam o poder de mídia que tem, o capital simbólico que todo artista tem para expor suas ideias e seus posicionamentos. O segundo aspecto é que o atual governo declarou guerra à cultura e à arte. Não sei o que estou dizendo, não. O Bolsonaro usa, e toda a sua entourage usa o termo guerra cultural. Eles acham que tem que restabelecer a cultura, eles são contra a liberdade de expressão, eles perseguem artistas. Por exemplo, reabriram processos administrativos de recursos públicos usados por artistas de 10 anos atrás, que já estão para lá de fiscalizados. Então, é guerra que foi declarada pelo governo e falta de sensibilidade total, porque a pandemia prejudicou muitos setores da vida brasileira, mas a cultura e a arte foram os mais afetados. Passamos aí quase 2 anos sem poder fazer show, espetáculo, peça de teatro, nada que significasse aglomeração podia ser feito. E é evidente que qualquer governo minimamente sensível ia procurar apoiar os artistas, a área cultural em geral. E o governo não só não fez, como continuou um processo de demolição, extinguiu o Ministério da Cultura, tentou acabar o IFAM, prendeu o dinheiro do cinema, um dinheiro orçamentário importante que está lá, não depende de nada, suspendeu todo o sistema de fomento e incentivo à cultura. Então, ele comprou uma briga que ele não sabia com o que ele estava brigando, porque, na verdade, a arte e a cultura têm um poder simbólico, são muito queridos pela população. Quando a Anitta abre a boca e diz que Bolsonaro não presta, isso tem uma repercussão que acho que é imensurável. Quando Caetano, Gil, Chico César, qualquer artista de qualquer área levanta e diz: oh, esse governo é nefasto, isso tem uma repercussão grande. E o governo só está se tocando agora porque vai concorrer à eleição, porque, na verdade, foi de uma insensibilidade gigantesca. Só fez prejudicar e dificultar a vida da arte e da cultura no Brasil. E lembrando, ministro, que na verdade, desde o Lollapalooza, que foi lá em maio, o juiz Raul Araújo decretou que não se podia fazer manifestações políticas no decorrer do festival de uma forma arbitrária. E os artistas, a classe artística resistiu, né? E continua resistindo. A gente viu recentemente em shows, no próprio festival Rock in Rio, a gente viu que os artistas não se calaram, né? Esse processo não se calou. Evidente. Essa tentativa de emudecer a arte e a cultura é de todo governo autoritário, e que só é possível nas ditaduras, porque aí tem os mecanismos legais e ilegais para reprimir, para prender, para torturar, para matar. Então, essa postura desse juiz a que você se referiu é uma postura atrasada, inconveniente, não democrática e inviável de ser aplicada, porque proibir que uma pessoa diga o que pensa não tem cobertura legal. Então,
os artistas continuaram, continuarão, e o que aconteceu foi o inverso. Os poucos artistas que apoiaram Bolsonaro, lá no período da eleição dele, se desiludiram e não apoiam mais. Eu não me lembro de um aqui agora que ainda mantém, talvez um ou outro sertanejo, mas mesmo assim boa parte deles já não apoiam mais, e outros, não vou citar nomes, que apoiaram Bolsonaro no início já desembarcaram dessa canoa furada aí. Juca, com uma longa vivência trabalhando com cultura, lidando com cultura, produzindo cultura das mais variadas possíveis, diversas possíveis no nosso país, chegou a imaginar um dia que a nossa cultura fosse passar por um momento tão delicado de ataques como vem passando nos últimos tempos nesse atual governo? Não. Na verdade, ninguém pensou que... A gente sabia que Bolsonaro era reacionário, conservador, atrelado a uma extrema-direita burra, ignorante, sem discurso, mas a gente nunca imaginou de que eles iam se dedicar com tanto afinco a destruir o que tinha sido conquistado desde Getúlio. Eu não me refiro só às conquistas da época do governo Lula, não. Tudo que conquistamos desde Getúlio está ameaçado. Extinguir o Ministério da Cultura, quiseram extinguir o IPHAN, um descaso absoluto com a Cinemateca, já teve um incêndio, pode ter um segundo, desmoralizando a Fundação Palmares e trancando o dinheiro que é legal, que é obrigatório, inclusive, de ser aplicado. Então, é um desastre. Esse desastre é de uma proporção tão grande que, quando Lula for eleito, vai ter uma dificuldade de remontar, porque eles trabalharam com uma política de terra arrasada, de destruir tudo que foi. Eles não conseguem conviver democraticamente com a opinião crítica, eles não gostam da dimensão afrodescendente da cultura brasileira, eles não gostam da contribuição dos povos indígenas. Então, eles querem retroceder, segundo alguns teóricos que estão estudando as posições do governo, eles querem retroceder para antes do iluminismo, quando a razão foi valorizada, quando a compreensão de uma série de fatos que acabou se consolidando na modernidade. Eles querem um tempo parecido com a Idade Média, de obscurantismo religioso, de perseguição aos pensadores, aos cientistas. Não somos só nós da arte e da cultura que estamos sendo perseguidos. A universidade está sendo perseguida, que é um segmento da cultura mais específica. Estão destruindo os direitos sociais no Brasil. É um desastre. Não é à toa que a popularidade está declinante. Eu acho que daqui para 2 de outubro vão descendo a ladeira numa velocidade muito grande. Juca, te ouvindo falar, eu tento fazer um paralelo com o que aconteceu também no período da ditadura civil-militar aqui no Brasil, né? Onde as canções de protesto, o teatro épico, as manifestações culturais de rua, o circo, eram uma parte importante da resistência da população. Essas manifestações políticas e o tom das músicas também, há muita música de protesto hoje, dos vários estilos, do rap ao popular, falando dessa nossa atualidade. A gente consegue fazer esse paralelo sobre essas duas épocas? Glauber Rocha dizia, que a frase não é dele, mas ele insistia muito, de que os artistas são a antena da raça humana, evidentemente. Os artistas verbalizam, dão visibilidade a sentimentos, a percepções que muitas vezes já está presente na sociedade, muitas vezes não, mas muitas vezes está presente na sociedade e eles, através das suas obras, conseguem dar visibilidade e são um grande canal de expressão da sociedade. Então, quando a gente vive um processo autoritário, aqui minha casa nunca tem barulho, mas até os cachorros são silenciosos, mas hoje os cachorros estão danados. Fica tranquilo, Juca. Coisas de home office. É isso mesmo, acontece. Faz parte, né? Aqui não é um estúdio, é minha casa. Então, tem essa precariedade aí do isolamento térmico.
Eu não posso nem pedir aos cachorros silêncio porque eles estão longe. Mas é isso, os artistas, a arte tem essa função. A arte tem a função exatamente de dar visibilidade a toda a experiência humana, seja individual, subjetiva, seja dos processos sociais, seja da visualização da dimensão transcendental. Tudo isso está presente na arte. E quando vem um governo autoritário, aí é como você ir numa casa de abelha e dar uma futucada. As abelhas ficam todo. Os artistas estão cumprindo uma função essencial para a democracia brasileira, porque eles estão verbalizando, estão mobilizando seu público para compreenderem de que é inviável o país com um projeto político mesquinho, autoritário, antipopular, antidemocrático, como esse que a gente está sofrendo tanto. Eu queria te ouvir agora sobre alguns artistas brasileiros importantes para a nossa cultura, para a nossa música popular, que estão passando aí dos 80, mas ativamente, politicamente, nas redes sociais, nos palcos. Um deles, o Milton Nascimento, está fazendo sua turnê de despedida nos palcos, não vai parar de cantar mais shows. Caetano, Chico, Milton. Queria te ouvir sobre esses ícones da música popular brasileira que, mesmo com os 80 anos de vida, não deixaram de se posicionar e estão ativamente vivendo aí a política e alertando para tudo que está acontecendo. É verdade isso que você constatou. Na verdade, é o seguinte, a idade está sendo ressignificada. Eu recebi pela internet um recorte de um jornal baiano que falava que um caminhão tinha invadido o muro de uma casa e quase matou uma anciã de 37 anos. Isso é um jornal de 1903. Hoje é risível uma notícia dessa. Na verdade, hoje a gente chega com 70, 80, 90. A quantidade de gente de mais de 100 anos que eu conheço hoje é enorme e a gente certamente convive. Uma vez eu estava num seminário em Pernambuco sobre cultura popular e tinha um senhor falante brigando pelos direitos dos artistas populares, dos mestres. Aí, na hora do cafezinho, quando eu olhei, ele estava do meu lado. Aí eu disse assim, pô, parabéns, o senhor nessa idade, né, com esse espírito de batalha. Ele olhou para mim, mexendo o cafezinho dele, e disse assim, que idade eu tenho? Eu olhei para ele, achei que ele tinha 70, mas para agradar eu disse assim, uns 65 anos. Ele disse, meu filho, eu tenho 100 anos. Está lá na batalha, isso é um processo geral da humanidade. Houve um alargamento do tempo de vida das pessoas e isso gera uma capacidade em todas as áreas científicas, professores, e os artistas também desfrutam dessa longevidade. E no caso do Brasil, nós tivemos um dos momentos mais profícuos da arte brasileira e da cultura, que foi a década de 60. As pessoas tinham 20 anos, hoje tem mais de 70, uns 80, outros chegando perto de 90. Esses artistas estão vivos, alguns, como é o caso de Milton Nascimento, estão querendo parar de fazer show, de fazer turnê, mas não vão parar de compor, de fazer as músicas. Então, o Brasil é um país abençoado sob esse ponto de vista. Tem um time de primeira grandeza que está aí atuando, criando, dando continuidade à sua arte, mesmo sabendo que já tem 2 ou 3 gerações de artistas chegando, né? Tem a geração de Chico César, depois tem essa última geração que é bastante promissora, a quantidade de cantoras mulheres que estão surgindo de primeiríssima qualidade, de compositores novos que ainda não se consolidaram. Isso com outra vantagem que é em todos os estados do Brasil, todas as regiões, no Sudeste, no Nordeste, no Norte, no Oeste brasileiro, no Sul. E tem uma característica também, além de mulheres, num nível muito maior de presença do palco, nós estamos tendo também a turma da periferia não quer mais
viverem nesse nível de isolamento, de discriminação. Então, a quantidade de artistas que nascem lá na periferia e vem com tudo. Você pega os artistas dos últimos 20 anos de São Paulo, ou viviam na periferia ou têm relação cultural com a periferia. Você vai no Rio, a mesma coisa. Você vai na Bahia, a mesma coisa. Em outros estados. Então, o que nós estamos assistindo no Brasil é que, através da arte e da cultura, está havendo uma ampliação dos espaços culturais, começando a chegar na periferia. O que a periferia precisa hoje é qualidade de vida, é trabalho qualificado, é respeito por parte da polícia, é urbanização das áreas que vivem. Ou seja, tem uma série de áreas que estão no nível de precariedade quase imutável. Mas na arte e na cultura há uma presença forte hoje no cenário cultural brasileiro de artistas que vêm da periferia. Então, as mulheres, a periferia toda, as regiões do Brasil, e essa coisa da faixa etária entra nessa expansão que eu estou descrevendo aqui. Exatamente, uma pluralidade e diversidade que só a cultura pode nos trazer. Conversamos com Juca Ferreira, que é sociólogo e ex-ministro da Cultura. Juca, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco hoje. Obrigado a vocês. Toda vez que me chamar, eu venho, porque é parte do meu trabalho conversar e passar a experiência específica da área cultural para toda a sociedade, porque isso é bom, se enriquece. Eu acho que a gente está vivendo um período obscuro, com muita burrice, muita ignorância, muito sentimento negativo, e é importante que a arte, a cultura, o pensamento, a inteligência se reinstale no Brasil para a gente ter um período de desenvolvimento onde o povo brasileiro tem a melhor qualidade de vida. Obrigado a vocês, parabéns pelo trabalho. Abraço. Abraço.